viagens, perrengues, como viajar e ter experiências culturais que te ajudam a lidar com problemas e ser mais social. Fizemos muitas aulas sobre relacionamento, sobre mentalidades e tal, mas sem dúvida essa daqui é um grupo de desenvolvimento pessoal onde principalmente a gente compartilha histórias de aprendizado, principalmente histórias da vida real. E eu e o Jorge compartilhamos uma mesma paixão, que é viagens. Eu sou um fiel crente de que é uma das melhores maneiras de você se desenvolver como pessoa, desenvolver mentalidades, conhecer pessoas, né? Trocar essas experiências são sempre algo que agrega na sua vida. Eu já viajei quase para 50 países, o Jorge também já viajou bastante, já moramos fora há bastante tempo, e nós constantemente batemos nessa tecla de tem que viajar, tem que conhecer pessoas, tem que testar ideias, sair dessa bolha que muitas vezes nós mesmos criamos, dos mesmos lugares, das mesmas pessoas, né, Exatamente. e aí você acaba caindo nesse marasmo de não trazer informações novas, né? E não só na vida dos relacionamentos com mulheres, mas com amizades, com experiências, as viagens podem ser, podem não, são, se você souber extrair o melhor do que elas podem oferecer, para mim é a melhor maneira de aprender, de se desenvolver, de se conectar com outras pessoas que depois, eventualmente, te trazem benefícios, né? Com isso dito, hoje vamos contar algumas histórias de aprendizados que tivemos durante as viagens, histórias boas, histórias ruins, histórias que nos ensinaram coisas que podemos usar hoje, né? Ao sair da minha casa aqui para falar com uma pessoa, eu agrego tudo isso que eu já vivi e trago como uma bagagem positiva para não só para me conectar com as pessoas, mas para lidar melhor com meus sentimentos, com as minhas emoções, com as minhas ansiedades, medos, bloqueios, né? Então, esta é uma pequena intro do que vai rolar hoje. Então, a primeira história, na verdade, de algo que aconteceu comigo nesse sentido de viagens, eu, quando tinha 19 anos, eu fui estudar nos Estados Unidos. Mas o que eu quero dizer em específico, né, na questão de viagem, e é algo que eu aprendi nessa primeiro contato quando eu fui morar fora, e eu continuo aplicando até hoje na minha vida. Se a galera aí que está acompanhando ao vivo ou até mesmo depois já viajou com outros brasileiros para fora do Brasil, sabem a tendência que nós temos em brasileiro, né? De repente todo mundo é amigo, né? Forma grupinhos. Pessoas que nem sequer seriam amigos no Brasil ou nem sequer falariam umas com as outras. O único fato de estarmos fora do nosso país e estarmos juntos ali já nos une. E aí, quando eu fui estudar lá nos Estados Unidos, tinham alguns brasileiros. Eu lembro no meu primeiro semestre, tinha mais ou menos uns 6, 7. E aí, claro, a tendência natural você acabar se conectando mais com eles por causa do idioma, porque vocês vêm do mesmo lugar e têm certas perspectivas parecidas ou iguais até. Mas, na minha cabeça, eu entendia já naquele momento que era assim, pô, aqui é uma grande oportunidade de me conectar com pessoas que, de certa forma, até aquele momento da minha vida, jamais foi possível. Pessoas de diferentes culturas, de diferentes idiomas, por exemplo, que falavam, diferentes experiências. Então, ali naquele momento, eu propositalmente tinha a mentalidade de, pô, vou tentar me conectar com outras pessoas. E é claro, eu não falava o idioma tão bem quanto eu falo hoje, porém, essa vontade de me conectar, de conhecer outras pessoas de diferentes lugares era muito maior. E em determinados momentos, eu até evitava, né, realmente evitava ficar com o grupinho ali durante, sei lá, no almoço, onde todo mundo almoçava junto, tinha a mesa dos brasileiros, tinha a mesa dos americanos,
dos mexicanos, e eu tentava realmente não ir para aquela minha zona de conforto. E esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Nós constantemente vamos ter a tendência de não nos colocar em situações desconfortáveis, situações onde você não é, de repente, o mais bem-vindo ali, por exemplo. Só que na minha cabeça era, aqui é uma oportunidade de ouro para expandir o meu horizonte de forma, outra vez, que antes não seria possível. Então, ali, no meu primeiro semestre dos Estados Unidos, eu constantemente tinha essa oportunidade de ficar com os brasileiros e ia buscar outros grupos de amigos. Então, essa é uma das mentalidades que hoje, mesmo morando no Brasil, eu continuo aplicando, porque eu entendi os benefícios que isso me trazem, que é experiências novas, pessoas novas, conhecer lugares. Então, por exemplo, hoje, de repente, se eu recebo, vou dar um exemplo aqui clássico. Hoje eu estou pegando uma mina que é vegetariana. E eu como de carne, eu como tudo. Eu não sou um cara que vou comer num restaurante vegetariano. E a princípio, de repente, quando ela por exemplo, me convidou uma vez, vamos comer num restaurante vegetariano? Eu me pego nesse sentimento de tipo, não quero comida vegetariana, porque isso não. E aí analisar isso dentro de mim e falar assim, mas por que eu tô com um julgamento? Por que eu tô recusando algo que nem mesmo, sabe, antes de conhecer, porque talvez eu não esteja acostumado. Então, isso foi algo que realmente me deu o conhecimento dos Estados Unidos de, por exemplo, vou a lugares onde não estou acostumado, vou ter experiências onde não estou acostumado. E hoje eu constantemente aplico isso na minha vida, de repente vejo uma mulher que eu, de repente, me pareceu atrativa, mas ela deve estar mal-humorada, ela deve ter namorado. Não, vá descobrir. E o segundo que eu quero trazer nessa experiência, que foi a minha primeira experiência nos Estados Unidos, você não tenha dúvida que esse pequeno grupo de brasileiros, no meu primeiro semestre, principalmente nos Estados Unidos, me viam de maneira até mesmo arrogante. Eles me viam de maneira arrogante, de dizer assim, olha lá, o Luiz não quer ficar com a gente, o Luiz acha que ele é melhor do que nós, né? E eu tive essas conversas com eles, por que você não vem aqui? Eu falei, mano, né? A princípio você tenta dialogar de maneira tranquila, falar assim, cara, se eu tô nos Estados Unidos, eu quero, sabe, praticar outro idioma, quero conhecer outras pessoas. Não quer dizer que eu estou negando o meu povo, não quer dizer que eu tenho vergonha de ser brasileiro. Longe disso, claro que não. Mas eu quero aproveitar oportunidades que somente terei ali. Não vou conhecer pessoas no Brasil da mesma forma que eu posso conhecer aqui. E o que isso quer dizer é que é muito importante você conhecer e estar muito tranquilo com a sua verdade. Porque foi até um vídeo que eu coloquei hoje no Sem Mimimi. As pessoas vão questionar, as pessoas vão fazer você se sentir mal com você mesmo, porque talvez você não se encaixa no que elas gostariam, no que elas têm para si mesmo, e isso não pode te abalar. Então, muitas vezes, quando eu estava lá nos Estados Unidos, tinha momentos, evidentemente, que, de repente eu quero falar português, de repente eu quero falar sobre coisas, sabe, sei lá, sobre o Serginho Malandro. O americano não vai entender bosta nenhuma sobre o Serginho Malandro. Essa é uma conexão que eu vou ter com os brasileiros. Sim. E acontecia de momentos eles chegarem e falar assim, lá vem o gringo. Eles me chamavam de gringo no meu primeiro semestre. E era tipo, mano, não é porque eu não quero estar com vocês o tempo todo que significa dizer que eu não gosto de vocês ou coisa do tipo. Então, o segundo ponto que eu quero trazer aqui é que você precisa ter muito consciência da sua jornada, do que você quer na sua vida, porque as pessoas vão te questionar. Elas vão trazer pontos para você que, você é menos ou você não é tanto quanto eles. E se você não tiver consciência exatamente do que você está fazendo, isso vai te afetar e você vai cair nessas armadilhas de pessoas, basicamente, que estão tentando te puxar para baixo. Então, isso foi algo que eu aprendi muito cedo viajando, né? Sobre abrir o seu universo, abrir o seu mar de possibilidades, de conexões, e estar muito ciente daquilo que você deseja, daquilo que você quer fazer, porque as pessoas vão te questionar, vão fazer você se sentir mal com você mesmo. Então,
que bom que eu aprendi isso logo cedo e são coisas que eu aplico até hoje. Caso contrário, a gente não estaria fazendo isso que a gente está fazendo aqui agora. Que é que você não tenha dúvida que o que tem de gente que acha que o que a gente está fazendo aqui é errado, né? Como assim? Você vai falar umas ideias de viagem, enfim. Essa é a primeira ideia sobre mentalidades de viagem. O segundo ponto que eu quero trazer, que envolve viagens e algo que até hoje também eu aplico, que é nas questões principalmente das amizades. E uma das maneiras que você pode definir quem são os seus amigos é através do investimento que você faz neles e o investimento que eles fazem em você. Porque aquele cara que você vai toda sexta-feira, sei lá, todo final de semana, tomar um drink no bar ou ver o jogo do seu time, esse cara não é seu amigo, né? Não estou dizendo que ele não gosta de você, não estou dizendo que ele quer o seu mal, mas ele não é o seu amigo. Porque a real definição de amizade são as pessoas que no momento ruim, né, você, por exemplo, pode contar, ou no momento bom você tem com quem celebrar, né? Tem muitas pessoas às vezes que ficam até com vergonha ou com medo de contar boas notícias para os seus amigos, porque vão ter inveja, né? Vão desejar mal para você ou simplesmente não vão nem se importar com aquilo que você está falando. E uma das melhores maneiras que eu também descobri, principalmente nessa primeira fase da minha vida viajando, para você criar essas amizades, é o seguinte, isso aqui é muito importante que eu vou falar, é fazer favores e pedir favores, né? Porque quando você pede ou faz favores, né, aqui a gente já cria um senso de... E não estou falando de maneira manipuladora, maquiavélica, mas assim, por exemplo, pô, agora você me deve uma. Ou até mesmo, agora eu te devo uma. E aí nós vamos investindo um no outro, e de maneira geral no nosso relacionamento, para cada vez mais, né, nos conectarmos mais, confiarmos um no outro e tal. E como eu aprendi isso? Lá na minha faculdade, eu comecei, a gente começou aqui falando, eu estudei cinema. E, por exemplo, uma das aulas que a gente tinha é que a gente tinha que fazer, todas as semanas, a gente tinha que fazer um filmezinho, né, um filme de 1 minuto. E aí o que acontecia era que quem, de repente, já fez algum trabalho assim audiovisual sabe que raramente você vai fazer as coisas sozinho, você precisa de ajuda. Seja para a pessoa colocar uma luz, seja para segurar a câmera, seja o microfone, seja editar, enfim, né? O mundo do audiovisual é muitas coisas e você não vai conseguir fazer tudo tão bem como uma pessoa poderia fazer algo naquela determinada área. E aí o que acontecia é que era constantemente, durante essas aulas, existia essa troca de favores. Que era, por exemplo, eu manjo de câmera, eu manjo de edição, eu manjo de cor, eu manjo de som, eu manjo de, por exemplo, o cara que era produtor, que muitas vezes era o meu caso, principalmente com a galera que não falava tão bem inglês, que tinha muito, na minha faculdade tinha espanhol, turco, muito latino-americano, enfim. Eu era muitas vezes o cara que falava assim, pô, que locação que você precisa? Pode deixar comigo que eu me viro aqui. Eu vou falar no restaurante, você precisa de uma sala de médico, você precisa, enfim, todas essas possibilidades, né? E aí o que acontecia é que a gente fazia essas trocas, né? Eu te ajudo aqui, você me ajuda aqui. E no começo não era nem no sentido assim, nossa, estamos criando uma amizade e vamos ficar amigos pro resto da vida. Não, era porque todo mundo queria passar naquela aula e tirar nota boa no final do semestre. Só que nesse processo de você ajudar o outro, você acaba criando uma conexão e acaba criando isso que eu comecei falando no sentido de eu te devo um favor e você me deve um favor. Então, com o passar do tempo, ficou muito claro na minha cabeça que era, por exemplo, quando alguém me pedia algo, não outra vez, não de maneira maquiavélica, mas era assim, eu estou fazendo um investimento na nossa relação, que pode lá na frente, né, de preferência pode, porque não vai ser sempre que a outra pessoa vai ter essa mesma mentalidade de investir nesse relacionamento, mas pode lá na frente dar frutos para todas as partes. E isso, você não tenha dúvida que até hoje são coisas que eu colho esses frutos na minha vida. Então, por exemplo, eu já fiz viagens quase
Quase todos os países que eu fui, eu tenho um amigo lá que em determinado momento da nossa vida eu ajudei ele, ele me ajudou, e hoje lá eu tenho um sofá na casa dele para ficar. Eu tenho um sofá lá na casa dele, onde ele vai me receber e vai me economizar, dependendo do país, aí 50 euros de diária num hotel. Então, para trazer essa mentalidade para algo mais recente, de algo que tem muito a ver com isso, de investir e pedir favor e fazer favores, o ano passado eu fiz uma viagem na América Central. E em um dos países que eu fui, que foi na Nicarágua, eu acabei conhecendo um cara que chama Teddy, que ele é de Madagascar, mas eu nem sabia isso, inclusive, mas em Madagascar fala francês, e ele mora na França. O Ted, em determinado momento da viagem dele, perdeu o passaporte dele, né? E aí ele não sabia como que ele tinha que pegar, porque na Nicarágua é um país muito pequeno, não é um dos países mais desenvolvidos que você pode pedir por aí no mundo. E aí ele perdeu o passaporte dele, ele não sabia como encontrar, como buscar, ele estava nervoso e tal. E eu, por coincidência ou não, já também perdi meu passaporte fora do país, eu sei mais ou menos como funciona isso, e principalmente se você quiser cruzar a fronteira sem passaporte. Não de maneira ilegal, evidentemente, mas pô, fui roubado e Pulando tal. o muro. Não. E aí, no final das contas, para resumir, eu consegui ajudar ele. Ele conseguiu, a gente passou da Nicarágua para Costa Rica junto, né? Cruzou a fronteira e tal. E aí, esse ano, eu fui fazer uma viagem para a França, onde ele mora. E quem me recebeu de portas abertas na cama dele, lá no quarto dele, inclusive. Fui com meu contatinho. E aí, ele nos recebeu assim, feliz da vida por eu estar lá, E, claro, quando eu fiz esse favor para ele na Nicarágua, eu jamais imaginava que 6 meses depois eu ia estar na França e ele me receberia lá. Algo que para mim não custou absolutamente nada, porque foi o meu conhecimento. E depois, 6 meses, estava lá eu, passei 6 dias em Paris, na casa dele, ele, sei lá, me economizou uns bons euros aí que eu poderia ter gastado em um hostel. E fora, eu não teria a mesma experiência que eu tive de ficar com uma casa local, com uma pessoa local. Enfim, a partir desse momento a gente criou essa amizade na Nicarágua de favores e isso me deu lucros depois. Uma próxima aqui que eu anotei para contar aqui, na verdade, né, para trazer entra muito em questão de mentalidades, principalmente de dinâmicas sociais, barra consciência externa. Para quem acompanha o meu conteúdo e vê meus cursos, eu bato muito nessa tecla. Então, qual que é a história? Em 2015, eu estava morando na Espanha com a minha ex-namorada e nós íamos para Londres. E justo foi ali em novembro, mais ou menos, e tinha acabado de acontecer não sei se vocês lembram, mas teve um atentado muito forte lá em Paris, que os caras mataram uma bomba pela cidade inteira. E foi o do jornal? Foi o do jornal? Não, esse foi outro, esse foi antes, inclusive. Ah. Esse foi um que eles colocaram bomba, os caras saíram pela rua matando, foi em 2015, né? E eu estava morando na Espanha e eu fui para a Inglaterra e, de certa forma, era um momento um pouco tenso de imigração, né? Porque eles estavam atrás dos caras. Foi justo na semana, assim. Se eu não me engano, o atentado foi numa sexta ou numa quinta e no sábado eu ia para Londres. E aí, aqueles momentos ali de imigração sempre são momentos um pouco tensos, né? Principalmente depois de um atentado terrorista nesses países, né? E Londres ali pertinho de Paris. E aí o que aconteceu? A gente entrou ali cheguei em Londres na fila da imigração, tal, na alfândega e tal. E aí a gente estava na fila, se sentia um clima um pouco tenso no ar, né? E justificável também, porque acabava de morrer 100 pessoas num atentado terrorista. E aí o que aconteceu? A gente estava na fila da imigração, aí tem quem já deve ter visto aí pelo menos filmes ou algo do tipo. Vocês vão lá na fila tal, e aí quando você chega no final da fila tem vários guichês. E aí quando o guichê fica liberado, você pode ir. Justo quando estava na minha vez, né, eu já era o próximo, aí qualquer guichê que ficasse aberto já era eu.
Nesse momento, o bonitão lá da fila, em inglês, decide trocar o Unifila lá e falar assim, não, você tem que, agora vocês vão ter que andar mais um pouquinho. Eu falei, não, isso tá errado, né? Isso já entra um pouco da mentalidade do Jorge, essa anterior, de falar, peraí, perguntar, né? Tá errado, pô, eu tô aqui na fila, e essas filas muitas vezes, né, dependendo Demoram. da hora que você chega, demora, e aí, justo na minha vez, o bonitão, né? E não era um cara de organizador de fila ali, não era um segurança e tal. E aí ele decide mudar o Unifila e falar assim: não, você vai ter que andar mais. E era tipo, tinha mais umas 15 pessoas na minha frente. Eu falei, mano, não, tá errado isso daqui. Né? Não, tá errado, pô, eu já tô aqui na frente. E aí ocasionou um certo debate entre eu e ele. E eu, não, tá errado, tá ligado? O certo é o certo, independente se a gente tá no Brasil, se a gente tá na Inglaterra, se a gente tá no Perfeito. Japão, o certo é o certo. E nesse caso, Valores, não é que eu valores que não tô. mudam. Exato, eu não tô aqui sendo folgado nem nada. Uh-uh. O cara chegou e foi buscar o segurança. Porque eu falei, mano, não, tá errado isso daqui, tá ligado? Tipo, eu sou o próximo na fila, eu tava com a minha namorada, inclusive, não era um doido sozinho pagando de louco, né? Uhum. E aí ele foi pegar o segurança. Eu falei, mano, chama o segurança lá, velho. Tipo, o certo é o certo. Quando o segurança veio falar comigo, eu já. Não, primeiro que eu não sabia o que o cara da fila falou pro segurança. Segundo, eu notei o segurança já vindo numa energia ali um pouco mais exaltada. Né? Terceiro, o segurança não tem nem puta ideia de quem eu sou. Né? E a parte de tudo isso que está acontecendo na Europa, até onde vai o conhecimento dele, eu posso ser mais um louco ali que está causando problema. Uhum. Naquele momento ficou bem claro, e foi também uma dessas situações que mudou a chave para mim nesse sentido de comunicação e ler o ambiente para benefício próprio seu. Naquele momento, quando ele veio falar para mim, eu percebi que ele veio já basicamente assim, você está errado, faz o que ele está mandando. Ele veio falar comigo, ele falou assim, ele me falou que vocês estão discutindo por um problema, você tem que voltar para a fila. Nesse momento eu falei assim, ó, senhor, eu não sei o que o cara da fila falou para você, mas o que quer que você me diga para fazer, eu vou fazer. Ok. Ou seja, naquele momento eu já desarmei qualquer tipo de conflito ou confronto que ele poderia estar Ou esperando de na cabeça dele. conduta de folgado, né? Conduta, eu falei assim, ó, eu não sei o que ele falou para você, né? Porque eu realmente não sei, porque eu não ouvi, ele foi buscar o cara lá, e até onde eu sei, ele poderia falar, eu tenho um filho da puta aqui que não quer entrar na fila e que tá me desrespeitando. E ele não tá sabendo o que tá acontecendo e já chega com esse quadro na cabeça dele. Quando ele veio falar comigo, foi a primeira coisa que eu falei para ele foi, ó, eu não sei o que ele falou para você, mas o que quer que você me diga para eu fazer, eu vou fazer. Ou seja, nesse momento já fica bem claro para ele que eu não sou uma ameaça. Eu não sou alguém que Você não é vai. um otário. E, claro, evidentemente, eu tenho a consciência de que ele tem o poder nessa situação. Né? Não sou eu que tenho o poder. E aí, nesse momento, já desarma ele completamente. Ele, o que está acontecendo? Aí eu explico a minha versão. E explicada a minha versão, disso que eu acabei de falar, pô, já era minha vez de entrar na fila, e pega e muda a fila e tal. O cara, de maneira tranquila, né, e justa, falou assim, não, beleza, deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. No final das contas, eu passei na vez que eu tinha que passar. Mas o ponto principal é que, por mais que você possa estar na razão, por mais que você possa estar certo, por mais que você saiba aquilo que realmente você deve fazer naquela situação específica, pouco importa se a outra pessoa não está entendendo ou foi influenciada por qualquer tipo de situação. Então, para não dizer que eu não trago nada com essas histórias no mundo dos relacionamentos, o que isso pode trazer nesse sentido? De repente você vai sair com uma mina, e aí vocês estão na frente da casa dela. Você, evidentemente, quer o tchaca-tchaca na buchaca. Ela não sabe se ela quer ainda. E aí você reconhecer que ela possa estar com medo, possa estar não segura ainda se ela quer sair com você para entrar lá na casa dela, você tem que reconhecer, reconhecer o ambiente, reconhecer
o que a pessoa pode estar sentindo, para depois você chegar e falar assim, ó, a gente vai lá para sua casa, mas você pode me mandar embora da sua casa a hora que você quiser. Não se preocupe. Nesse momento, você acaba de demonstrar para ela que você entende a situação, você entende o medo, você entende o que ela pode estar passando. E aí ela fica mais calma e aberta para qualquer sugestão que você possa sugerir depois. Então, é muito importante que você, nas suas comunicações, reconheça a situação, saiba ler o que está acontecendo, e principalmente como a outra pessoa pode estar se sentindo, para você saber a maneira melhor de se comunicar. Um outro ponto que eu trouxe aqui, a respeito de viagens também, eu tive um trabalho em Ibiza, na Espanha. Eu constantemente falo sobre essa experiência. Eu tinha que vender tickets de balada na praia, tinha que fazer vários approaches nas pessoas e falar, pô, e aí, vocês querem ir para balada? Não, né? E fazer o meu pitch de venda ali para possíveis interessados na loucura ibicenca. E uma das grandes experiências que eu consegui extrair de lá é a bosta do medo da rejeição, que muitos homens sofrem por talvez não se sentirem suficientes, talvez não sentirem que tem aquilo que é necessário para conectar com as belas donzelas. E nesse meu trabalho, evidentemente, a maioria das pessoas que eu fazia os approaches não queriam comprar o meu ticket, seja porque eles não queriam festa, seja porque eles já tinham comprado, seja porque eles iam embora no dia seguinte, não ia ter como, enfim. As razões poderiam ser inúmeras. E com um certo tempo, como eram tickets, não era eu chegando, Luiz sendo homem, me apresentando e falando, oi, quero te conhecer porque você me pareceu uma pessoa interessante. Como eram tickets, você, digamos assim, eu não tomava a rejeição de forma interna, porque não é que ela está rejeitando o Luiz, ela está rejeitando o meu produto. Perfeito. E muitas vezes, por eu perguntar os porquês, não tinha nada a ver com talvez até mesmo algo que eu poderia tomar pessoal, que seria a minha habilidade de venda. Muitas vezes tinha a ver com isso que eu acabei de falar. Ela não quer ir para festa, ela não vai embora no dia seguinte, ela não gosta de festa, enfim. E isso me trouxe uma mentalidade que é no sentido de chegar nas mulheres, e tentar criar essas conexões, que a rejeição não existe. Não existe. A pessoa simplesmente não tem aquilo que você deseja. E nesse caso, por exemplo, de Ibiza, quando eu vendia meus tickets, o que era o que eu desejava? Que a pessoa gostasse de festa e que ela pudesse ir na festa. Quando eu chego numa mulher que eu acho atrativa e chego querendo seduzi-la, a maioria das vezes, como acontecia em Ibiza, também ela não vai se interessar por mim, seja por bilhões de razões possíveis, porque ela está de mau humor, porque ela tem namorado, porque ela brigou com a amiga, porque ela brigou com o chefe, porque ela acordou com o pé esquerdo da cama, enfim, todos os aspectos que não tem absolutamente um caralho a ver comigo. E aí o que acontecia é que, por exemplo, em Ibiza, quando eu chego aqui, eu vou vender o ticket pro Jorge, e o Jorge, por qualquer que seja a razão, não compra. Se eu deixasse aquele sentimento, aquela emoção de rejeição, de alguém me negando algo que eu quero, me afetar para eu fazer o meu próximo approach de venda, aquilo poderia afetar numa possível venda que seria completamente possível, porque essa pessoa sim compraria aquele ticket. Então, ali eu comecei a criar essa mentalidade de que, primeiro, que a rejeição não existe, e segundo, que eu não posso interiorizar isso. Então, trazendo para o mundo dos relacionamentos, e principalmente da sedução, e isso é algo que eu constantemente trabalho nos meus bootcamps, é que se eu chego numa mulher e eu chego tentando seduzi-las, tentando criar uma conexão, e ela não está disposta àquilo, isso não tem absolutamente nada a ver comigo. Podem ser bilhões de razões que eu não entendo, ou que ela nem sequer vai me dar a oportunidade de saber. Até falaria assim, que de forma para você melhorar na sua venda,
digamos, e da mesma maneira para você melhorar nas suas conexões, é válido. E é importante também você fazer esse exercício mental depois da venda ou depois de você tentar conectar com uma mina e falar assim, o que eu poderia ter feito melhor? Esse é um exercício mental que é justo você fazer e vai te ajudar. Porque daí você mesmo vai começar a perceber aspectos que você pode melhorar. Mas eu também ficar bitolado, imaginando, pô, ela não gosta de mim, né? Eu não tenho um VSM alto, eu não sou um Shed. Não tem nada a ver com você. Entenda isso de uma vez por todas. E a analogia que eu sempre faço, talvez alguns de vocês já ouviram eu fazer essa analogia, se eu digo para vocês, homens, que dentro daquela balada ali tem uma mulher com 100 mil reais e esses 100 mil reais são seus e você somente tem que perguntar para ela 3 vezes, você tem o que é meu? Ela vai falar não. Você tem o que é meu? Ela vai falar não. Você tem o que é meu? Tá aqui os 100 mil reais. Concordamos aqui todos que vocês vão falar com todas as mulheres dessa balada. Você tem o que é meu? Não. Você tem o meu? Não. Todas essas mulheres que não têm os 100 mil reais que são seus, elas estão te rejeitando? Não. Elas simplesmente não têm aquilo que você quer, que são seus 100 mil reais. Então entenda que nas suas conexões, nas suas seduções, é a mesma coisa. A pessoa simplesmente não tem aquilo que você precisa. E nesse caso, o que é? Que ela se sinta minimamente interessada em engajar numa conversa com você. Ou que ela se sinta interessada pela pessoa que você é. Então, essa experiência em Ibiza de vender tickets, que eu tenho muitas outras experiências que eu extraí dessas viagens, dessa viagem em concreto, me ensinou o que é isso. A bosta da rejeição não existe, meus amigos, não existe. Simplesmente a pessoa não tem aquilo que você deseja. Bum! Quando eu morava em Londres, todas as vezes eu estava com a minha namorada lá também, mas ela morava no norte de Londres, eu morava no sudeste de Londres, e aí quase todo final de semana, quando eu ia para casa lá onde ela ficava, eu pegava um ônibus e constantemente eu encontrava um cara, um jamaicano, no ônibus. E aí, depois de 6 meses, quase todos os finais de semana, encontrando, porque eu sempre pegava o metrô lá, o ônibus lá é bem preciso no horário, né? Eu saía todo final de semana da minha casa no mesmo horário, via o cara lá, eu sendo uma pessoa social e conversando com as pessoas, acabei desenvolvendo uma conexão com esse cara no ônibus. No ônibus. A gente ia de um do lado do outro trocando ideia. Nada mais que isso. E aí, claro, depois de um tempo, o cara ficou meu amigo. Meu amigo, digamos, no ônibus, né? A gente não fazia, nunca fez nada fora do ônibus, né? E aí, conversa vai, conversa vem, esse cara é um puta gente boa e tal. E aí, uma vez, ele sabia que nesses finais de semana eu ia lá na casa da minha ex-namorada. E aí ele me convidou para um churrasco na casa dele. Eu tinha, acho que 22 anos na época, era um moleque ainda também. E aí ele me convidou para ir na casa dele para esse churrasco. E aí me convidou tal, assim, eu já conheci ele uns 3 meses, assim. E aí eu, porra, mano, sei lá, o cara, mano, meio estranho, né? Você começa a ter todos esses pensamentos, como o Jorge falou, assim, de não aceitar convites, não deixar o acaso acontecer. E aí, no final das contas, ele me chamou para esse churrasco e eu não fui nesse churrasco. Né? Por qualquer que eu me arrependo até hoje do fato de eu não ter aceitado esse convite. E aí não fui nesse churrasco, acho que 2 semanas depois tal, eu peguei o mesmo ônibus, ele estava lá também. Esse cara não olhou na minha cara, porque ele realmente se sentiu ofendido ou porque eu falei para ele, não, vamos, tal. E depois de eu não aparecer, isso também envolve não só isso que o Jorge acabou de trazer na história dele da Índia, de deixar o acaso, estar aberto a possibilidades, mas mais do que isso, que é uma das coisas que eu carrego até hoje, que é o valor da sua palavra. Quando você diz que vá fazer algo, faça.
ou não se comprometa aquilo. Então, é preferível, né, que isso eu acho que de maneira geral é uma coisa que a gente tem muito aqui, a gente no Brasil tem muito isso, que é tipo, não, vamos nos falando, a gente se fala, e depois ninguém se fala. Eu vou lá, ninguém... sábado eu vou lá. Eu vou lá. E hoje eu vejo quando as pessoas são assim, eu falo assim, mas você vai mesmo? Né? Você pega assim, olha no fundo do olho da pessoa e fala assim, mas vai rolar? Vou contar com você? E aí, com o tempo, quando você faz isso, primeiro que você não se permite falar algo que você tem total certeza que você não vai fazer depois, né? Então, isso é o primeiro passo. Depois, quando você começa a ter esse costume de realmente, quando alguém, de repente, sugere, né, algo, você fala assim, mas você vai? Eu vou contar com você lá. Você acaba vendo que as pessoas se sentem mais comprometidas em fazer aquilo. Então, para trazer um dado que eu anotei aqui de algo muito interessante nesse sentido, que é o poder das palavras, Uhum. eu vi uma pesquisa nos Estados Unidos que era o seguinte, tinha um restaurante que eles faziam reserva por telefone, e aí muitas pessoas faziam a reserva e acabavam não indo no restaurante. Então, de repente, a mesa ficava esperando lá, tinham pessoas no restaurante tentando entrar que não fizeram reserva, e aí a host do restaurante, e até mesmo o gerente do restaurante, se encontrava naquela posição desconfortável de falar para a pessoa que está fisicamente no restaurante, não posso colocar você naquela mesa vazia, e passava o tempo e ninguém chegava naquela mesa. Né? Então, tipo, como eles poderiam resolver esse problema? E aí o que foi que aconteceu foi que quando as pessoas ligavam no restaurante, a pessoa que estava no telefone era instruída ao fazer a reserva, antes de desligar o telefone, falar para a pessoa, mas você vai vir mesmo? Né? Porque naquele momento a pessoa, beleza, faço reserva, se não tiver a reserva, se ninguém vier na reserva, eles passam para alguém. Mas eles não têm noção de como isso pode prejudicar o trabalho do restaurante. Então, com o simples fato da host, no final da ligação, falar, mas você vai vir mesmo? Posso contar com você? E falar principalmente o nome da pessoa. Mas você vai vir mesmo, Jorge? Vou anotar aqui, tá, Jorge? Eles aumentaram em 40% o número de pessoas que realmente ligavam na reserva e acabavam indo no restaurante. Então, o que eu quero dizer também com isso é que essa conexão final que você pode ter com uma pessoa, que nesse caso era por telefone e pessoalmente tem muito mais valor, realmente tem poder. Então, você olhar no olho fundo da pessoa e falar assim, mas eu posso contar com você? A gente vai fazer isso daqui? E calar a boca depois que você fala isso. Deixa a pessoa responder. Porque muitas vezes elas mesmas vão falar, que era nessa reportagem, nessa pesquisa, eles falavam isso. Muitas vezes as pessoas falavam, puta, eu não tenho tanta certeza assim. E aí, o que você faz? Então, eu não vou marcar o seu nome no restaurante. Então, ter essa última conexão com a pessoa para realmente não ficar só apalavreado, mas realmente ter essa conexão de tipo, eu prometi para host do restaurante que eu ia lá, não vou poder negar. Ou eles ligavam e cancelavam. Então, entenda que essas conexões que a gente tem, o poder do verbal também, do comprometimento, de alguma maneira que talvez eu não saiba explicar, ou a ciência não sabe explicar, entra no nosso cérebro e a gente fica, mas eu dei a minha palavra. Por mais que seja uma mulher no telefone. Né? Então, é o poder da nossa palavra, o poder de realmente o valor que ela tem, não só para você, mas para suas conexões. Então, é essa parada que eu quero que vocês também, acho que até uma boa maneira de terminar a mentoria aqui, a aula, é que ao explorar, ao sair para conhecer, ao ter essa mentalidade de conectar, de explorar e desbravar, vocês não conseguem nem sequer ter a mínima ideia do que pode acontecer lá na frente. Explorem, desbravem, vão conhecer novas possibilidades, novas pessoas, novas conexões, porque os aprendizados são infinitos.